Romanos 13 ao 14. E o tema deste quarto pré-congresso que os irmãos escolheram é o seguinte: é o tempo do quê? Qual que é o tema que os irmãos escolheram? É o tempo de despertar. Foi vocês que escolheram. Deus direcionou, né, pastor Isaac? Tenho certeza que vocês oraram, buscaram a Deus, né? E Deus colocou no coração aqui da igreja esse tema. Versículo 11: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, e não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, e nem em dissoluções, e nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Deus abençoe. Meditando no tema, nesta palavra que o Senhor colocou no coração aqui da igreja, dos irmãos, a qual vocês escolheram, e meditando durante a semana, agora à tarde, eu pude extrair algumas coisas a respeito deste tema. E eu sei que quando nós meditamos na palavra de Deus, ela sempre tem algo a revelar a nossas vidas, e podemos extrair algo que traz para a nossa vida espiritual. E quando eu li esse texto, eu pude marcar alguma coisa para poder aqui trazer a igreja aqui nesta noite. Amanhã vocês terão aqui o preletor convidado aqui do trabalho, vai ministrar amanhã à noite, domingo de manhã, domingo à noite, e nós estamos aqui para dar abertura, né? Mas como está incumbido em darmos abertura, incumbido também de falar aqui, e eu procurei falar baseado no tema que os irmãos escolheram. Olhando a epígrafe que antecede o versículo de número 11, creio que em algumas bíblias de alguns irmãos tem essa epígrafe antes do versículo 11, que fala sobre o dia está próximo. E eu, colocando essa epígrafe, o dia está próximo, eu quero dizer também então, não perca a hora. Diga comigo, o dia está próximo. Agora olhe para o teu irmão e diga assim: não perca a hora. Amém? Meus irmãos, olhando o versículo de número 11, nós encontramos algumas palavras-chave desse versículo 11, a qual está baseado o tema dos irmãos. E essas palavras-chave nós podemos encontrar aqui. Os irmãos observem o texto, que o apóstolo Paulo diz: e isto digo, vírgula, conhecendo o tempo, primeira palavra, e que já é hora de despertarmos, segunda palavra-chave, hora
de despertarmos. Por quê? Por que já é hora de despertarmos? A outra palavra-chave, salvação. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos. E é uma realidade esse texto. Estamos vivenciando e vivendo os dias final da igreja na face da terra. Tudo se cumpre, tudo se caminha para a volta de Jesus. Só não percebe quem está despreocupado com a volta de Jesus e com a sua salvação. Um tema muito sugestivo para nós nos dias de hoje. Parabéns ao pastor Isaac, à igreja aqui do Mato Branco, por esse tema. Hoje nós vemos temas que é escolhido muitas vezes para satisfazer o nosso ego, e promessas. Mas quando nós olhamos para esse texto, é um texto que nos chama a atenção, é um texto de despertamento para a nossa vida espiritual. E quando nós falamos em tempo, o tempo está junto com a hora. E o significado do tempo, nós podemos simplificar o nosso tempo em uma oportunidade ou uma ociosa certeza para uma determinada coisa da nossa vida. Quando nós ocupamos o nosso tempo, quando você ocupa o teu tempo no teu trabalho, no teu dia a dia, e junto com esse tempo, você olha para o horário e você cumpre o horário. Um exemplo, você sai para trabalhar cedo, você levanta cedo, você sabe que você tem que chegar na empresa a tal horário, você que tem o teu negócio particular, você tem que abrir ali a tua empresa, abrir a tua loja, o teu negócio, naquele horário. Então a hora e o tempo, eles estão juntos. E quando trazemos para a nossa vida espiritual, nós podemos também simplificar essa oportunidade para nós, em nós observarmos o tempo. Temos uma vida de anseio, de alegria, e ter a certeza para esse determinado tempo que nós vivemos aqui na terra. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, ele fala sobre o tempo, que é um tempo determinado para todas as coisas. E ele começa dizendo assim: há um tempo de nascer e o tempo de morrer. Mas nesse espaço de tempo, tempo de nascer e tempo de morrer, ele envolve várias situações do nosso tempo. Ele fala sobre o tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Determinadas situações ele fala sobre o tempo. Quando você olha para esse relógio, quando você olha para o teu relógio, você vê ali os segundos que o relógio está mostrando. Não tem como você olhar para o relógio. Vamos olhar para esse relógio digital aqui, os irmãos que os obreiros estão olhando, nem todos podem olhar, mas você vê que o relógio ele tem uma sequência, e ele não volta sozinho. Até já vi muitas pessoas dizer que o relógio é o nosso inimigo. Não é o nosso inimigo, o relógio é o nosso amigo. Cada vez que nós olhamos para o nosso relógio e vemos os segundos passando, nós podemos ter a certeza que a cada segundo que passa, a volta de Jesus se aproxima. Então, a hora e o tempo eles andam junto. E quando você ocupa o teu tempo, e quando você olha para a hora, olha para o relógio, você tem esse anseio, esse desejo, e você tem algo determinado na tua vida, que você anseia por algo tão extraordinário, que nos dá uma grande expectativa, que temos a certeza que Jesus breve virá e não tardará.
Deus nos dá um tempo, Deus nos dá uma oportunidade para viver. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo de número 3 e o versículo de número 8, o apóstolo Pedro diz assim que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo de número 15, o versículo de número 4, ele diz assim: porque tudo o que foi escrito lá atrás, anteriormente, ele diz assim, foi para o aviso nosso, pela paciência e consolação das Escrituras, para que nós tenhamos esta esperança. Então, se no versículo 11 ele disse: isto vos digo conhecendo o tempo. Versículo 11 do capítulo 13. No capítulo 15, o versículo 4, ele já diz assim: porque tudo isso que foi escrito anteriormente foi para aviso nosso. Não foi para o aviso daqueles que já se foram, mas para o aviso nosso. Quando nós observamos esse texto, lemos esse texto, é para o aviso nosso, para aqueles que estão vivos ainda, né? Então, aplicando o tema para as nossas vidas nesta noite, despertemo-nos do sono. O que significa nós despertarmos do sono? O significado de despertarmos do sono é uma condição mental e natural na qual a maioria da humanidade está mergulhada. Vamos falar do sono espiritual. É aquilo que o texto nos desperta nesta noite, nos chama a atenção. E infelizmente a maioria da humanidade, a condição mental deles, na qual a maioria da humanidade está mergulhada, é uma decorrência no seu interior que tem impedido muita gente de acordar, de despertar, de usar os seus talentos. Até mesmo aqueles que estão na igreja, aqueles que estão no dia a dia, vindo à igreja, muitos estão adormecidos com os seus talentos, com as suas habilidades, para aplicar na obra de Deus. E este sono, esta indolência espiritual, a humanidade lá fora estão vivendo num comodismo. Tudo é prazeroso, tudo é alegria, tudo é momentâneo. E infelizmente isso tem afetado dentro das nossas igrejas. Uma dormência interior que impede muita gente de acordar, de se despertar, de usar os seus talentos na obra do Senhor. O que é despertarmos? É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós tomarmos a plena consciência e usar a nossa mente, acordar, ativar a nossa mente, e termos a mente de Cristo, não só a mente terrena, não só a nossa mente humana, mas despertarmos e termos a mente de Cristo, usar a nossa plena consciência para as coisas de Deus. Paulo diz
no capítulo 12 da mesma carta aos Romanos, e o versículo de número 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que ele quer dizer? É tempo de nós despertarmos, não é tempo de nós conformar com as coisas deste mundo. O mundo tem muitas coisas boas para oferecer. Tem gente que diz que o mundo tem tudo que o mundo tem. Tem sim, o mundo tem muitas coisas boas. Tudo que o mundo tem lá fora é bom, mas é aparentemente bom, é passageiro. Tudo é bom. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aleluia. E não vos conformeis com este mundo. O mundo traz uma conformidade. O mundo oferece tudo do bom e do melhor, do mais luxuoso que seja, para nós desfrutarmos aqui nessa vida terrena, e muitos estão vivendo nesse comodismo, muitos estão conformados com as coisas do mundo. Mas a palavra de Deus nos desperta, é tempo de nós despertarmos e renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, pela renovação das coisas de Deus, ligarmos a nossa mente com Cristo, termos a mente de Cristo, levar os nossos olhos para cima, olhar e ver que lá do alto algo está preparado para cada um de nós, quantos almejam nesta noite viver uma vida com Cristo. Lembre-se, traga em mente que as oportunidades dadas por Deus são únicas na nossa vida. Não deixe passar essas oportunidades. Se Deus te der uma oportunidade para você fazer algo para Deus, desperta enquanto é tempo. Ainda há oportunidade. Use os seus talentos, use as suas habilidades, use a tua saúde. Enquanto você tem robustez de vida, tem disposição de vida, use em prol da obra do Senhor. Ocupe a tua mente, desperta, acorda-se para trabalhar no reino de Deus. Aleluia. Deus dá oportunidade para nós muitas vezes, e a oportunidade única, e muitas vezes nós deixamos passar desapercebido. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo de número 2, ele diz assim: eu a ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Coloque esse texto para mim lá, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ali está um pouquinho diferente a tradução, mas dá para nós, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Aleluia. Volte um pouquinho para o tema. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a nossa fé, ou aceitamos a Cristo, ou confessamos a Cristo como Salvador da nossa vida. Não é simplesmente, irmão, nós entregar a nossa vida e confessar Ele como Salvador da nossa vida. Nós precisamos exercitar a nossa fé. A cada dia precisamos motivar ela.
Quando você quer fortalecer o teu corpo físico, o que você faz? Você faz uma caminhada, você vai para a academia, você faz um regime, faz tudo isso para você melhorar a saúde. E a nossa fé não é diferente. Trazendo para a nossa vida espiritual, nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos a cada dia se fortalecer mais e mais. É tempo favorável, é tempo oportuno. E Paulo diz: eu socorri no dia da salvação, e digo-lhe agora, é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Pena que o nosso tempo está correndo rápido. Você pode dizer um amém? Amém, glória a Deus por isso. Pode ser esta noite a noite do arrebatamento da igreja. Jesus pode voltar ainda esta noite. E a nossa salvação é a certeza que nós temos. A maior certeza da vida nossa é a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Você não está aqui para participar de um culto, de um congresso, de uma festa, mas você está aqui porque você é um escolhido. Você está aqui porque você tem a certeza da tua salvação. Você veio aqui nesta noite para exercitar a tua fé, para motivarmos a cada dia mais, em caminharmos firmes, em trilharmos firmes nos caminhos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós temos um exemplo aqui muito interessante para a nossa vida, e nós podemos aplicar ele no tempo do nosso despertamento. Lucas capítulo 22, e a partir do versículo 39. Cada um de nós temos o nosso Getsemane. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos extrair algo daquilo que Jesus queria passar para os discípulos. Não foi por apenas um convite que Jesus, a ir ali aquele jardim do Getsema, passar um momento de oração ali, não foi apenas um convite qualquer que ele levou os seus discípulos ali. Olha o que diz o texto: e saindo Jesus foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, Jesus orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aparecendo-lhe um anjo do céu, olha o 43, presta atenção aqui. E aparecendo-lhe um anjo do céu, que o confortava, e pondo-se em agonia, orava mais intensadamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E então, levantando-se da oração, ele foi ter com os seus discípulos, e achou-os, o quê? Dormindo de tristeza. É
tempo de despertarmos. E então Jesus lhe disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entreis em tentação. Jesus vivia um dos seus momentos mais cruciais da sua vida. Jesus estava vivendo o momento mais crítico da vida de alguém que estava ali prestes a passar por um sofrimento. Jesus, ele passava pela antessala do Calvário, a qual ele iria passar. Ali naquele jardim, Jesus provava o sabor horrendo da cruz. E ele recomendou aos seus discípulos, dizendo: orai para que não caia em tentação. Pergunto: os discípulos seguiram esta ordem, atenderam esse pedido de Jesus? Sim ou não? Não. E Jesus recomendou eles. Não foi por um acaso que Jesus levou eles ali. Jesus queria passar algo para eles ali, porque Jesus sabia que eles iriam precisar. Jesus tinha escolhido eles, e eu posso dizer que eles perderam a maior oportunidade naquele momento de aprender como enfrentar as crises, como enfrentar as dificuldades. Eles perderam aquela oportunidade. Jesus deixou eles ali e diz: eu vou orar, mas ficai aqui e vigiai em oração. Não, eles tomados por uma tristeza, talvez dentro do coração deles uma decepção tão grande que invadia o coração deles. Nossa, que decepção! Deixemos tudo para seguir a Ele, agora estamos aqui. Perder a oportunidade. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam adormecidos. E eles poderiam estar assim. Enquanto Jesus orava, eles tinham que estar despertados, estar ali acordados atentamente. Mas não, eles estavam ali no jardim do Getsema junto com o nosso Jesus. E lembre-se, cada um de nós temos o nosso Getsemane. Se você não passou pelo jardim do Getsema ainda, glorifique a Deus, mas cada um de nós passamos pelo Getsemane. O momento da tristeza, o momento do sono espiritual, o momento daquilo que você diz: eu vou parar, eu vou voltar atrás. Mas Jesus passou pelo Getsemane, mas ele passou orando. Jesus queria ensinar aos discípulos como eles venceram, mas eles rapidamente dormiram. O que nós aprendemos com essa lição? Que precisamos ficar vigilantes, precisamos ficar atentos a cada dia, para não nós se desviarmos da dificuldade, e não se desviar com facilidade. Muitos estão adormecidos facilmente, muitos estão se desviando dos caminhos do Senhor, muitos estão parados, adormecidos espiritualmente. É uma facilidade tão grande, porque o mundo oferece isso, o mundo oferece tantas coisas que atrai, que dá facilidade, que dá comodismo. Mas é tempo de nós despertarmos, é tempo de nós despertarmos.
Não perca a hora, é tempo de nós despertarmos. Jesus pode vir a hora que ninguém vai estar apercebido, mas que ficamos atentos, apercebidos. Muitos podem estar desapercebidos. Jesus há de vir, Jesus breve virá, Jesus não tardará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é hora de dormir, não é hora de se acomodar. Enquanto Jesus agonizava lá no jardim do Getsêmani, enquanto o seu suor transformava-se em gotas de sangue, enquanto ele estava orando, clamando ao Pai, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Eu posso dizer que ninguém passou pela maior depressão que um ser humano pode passar do que Jesus passou naquele momento. Não existe. A maior depressão que um ser humano poderia passar, Jesus passou ali naquele momento da agonia dele. Porque Ele passou por mim, por você. Ele passou por mim, por você. Ele estava agonizando ali. Mas o interessante é que naquele momento de depressão, de agonia, aquele momento que ele orava, que ele clamava ao Pai, o versículo de número 43 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aprenda, meu irmão, quando você se desperta em buscar ao Senhor, mesmo que você olhe e não veja solução, não veja uma saída, mas quando você está ali dobrado, quando você está ali no teu Getsêmani, ali agonizando, clamando ao Senhor, aparece um anjo. Deus envia um anjo para te confortar. Deus envia um anjo para colher as tuas lágrimas e depositar no seu odre e leva ao Pai. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite. E os discípulos dormiam, dominados pela tristeza, como diz o texto, dormindo, dominados pela tristeza. Aleluia. Queriam fugir de uma realidade que eles estavam vivenciando. O jardim não foi o lugar do foi o lugar do Getsêmani. Naquele jardim do Getsêmani ali poderia ser o lugar onde eles se fortaleciam junto com o Pai ali, onde eles podiam clamar junto com Jesus ali, mas foi ao contrário. O jardim foi o lugar do descanso, o jardim foi o lugar da dormência, o jardim foi ali onde eles ficaram acomodados, tristes. Eles poderiam ali naquele momento, Jesus estava passando uma experiência para eles se despertarem, para eles tomarem uma atitude. Era eles que iam continuar a obra dele na terra, mas não, naquele momento eles adormeceram. Eles fizeram o momento ali do jardim o momento do descanso, o momento do medo, o momento da decepção, o momento da frustração. Não era o sono reparador do corpo físico, o sono reparador das energias deles, não era esse sono que eles estavam tomados, era o sono da decepção. O texto diz: tomados pela tristeza. E o que você pode esperar de uma pessoa triste? O que você pode extrair de uma pessoa triste?
não extrai nada. Assim estava a vida dos discípulos. Vamos aplicar para a nossa vida espiritual. Quando o pastor convoca a igreja para a oração, quando o pastor diz assim: irmãos, nós precisamos consagrar a nossa vida, nós precisamos jejuar, irmãos, nós precisamos orar, interceder um pelo outro. A igreja, pastor Isaac, deveria vir em massa. Se a igreja despertasse, por isso eu disse, foi vocês que escolheram o tema. Precisamos despertar. Eu estou incluído junto com vocês. Precisamos despertar. Se preocupamos muito com a obra, o dia todo corremos com a obra, pouco tempo com o dono da obra. Aqui no jardim do Getsemane, o dono desta obra estava pagando um preço. Ele diz: eu morro por esta obra. Não precisa vocês morrer pela obra, não. Eu já comprei, eu já resgatei. Eu preciso que vocês velem comigo. Eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso que vocês clamem comigo. É tempo de despertarmos. Serabadagai. Os discípulos perderam a oportunidade de fortalecer o seu espírito através de uma comunhão junto com o Pai. Jesus deu ordem porque ele sabia que aquele momento da vida dele jamais ia se repetir. Era um momento de passagem, não ia acontecer outra vez. Por isso Jesus chamou eles, porque ele sabia: não vai ter mais oportunidade. Venham comigo, vamos comigo orar, vamos junto clamar. Eu estou passando por este Getsemane agora, mas eu quero passar algo para vocês. Eu quero que vocês se fortaleçam. Por isso que ele deu ordem, porque ele sabia que aquele momento era um momento ímpar. Não perca os momentos ímpares da sua vida, meu irmão, minha irmã. Aproveite todas as oportunidades para buscar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele momento que os discípulos estavam ali adormecidos, quando o anjo apareceu a Jesus para confortar ele, os discípulos foram privados da presença do anjo, pastor Isaac. Toda vez que estamos adormecidos, acomodados, nós somos privados das bênçãos do Senhor na nossa vida. Todas as vezes que nós se acomodamos, que nós se negligenciamos, que não queremos fazer algo para Deus, automaticamente somos privados das bênçãos de Deus. Aleluia. Todas as vezes. O texto aqui nos ensina. E aparece, versículo 43 do capítulo 22, e apareceu um anjo do céu que o confortava. Aleluia. Desperte-se. Te convido para se colocar em pé. É tempo de despertarmos. É tempo de despertarmos e servir a Deus com alegria, ocupar os nossos talentos na obra de Deus, usar as nossas habilidades nas coisas de Deus. Nós somos tão hábeis, temos as nossas habilidades para os nossos interesses próprios, investimos em nós. É assim. Eu digo que estou incluído junto. Eu quero investir em conhecimento, eu quero investir aquilo e aquilo. Mas é tempo de nós despertarmos e buscarmos mais a Deus. Eu faço um desafio para a igreja aqui reunida nesta noite. Eu faço um desafio aqui. Nós criamos ali no templo sede, toda semana da Santa Ceia, o relógio da oração. Os irmãos da sede que estão aqui, eles são prova disso, a dificuldade que eu tenho para fechar 27 horas de oração. 27 horas de oração, eu preciso de 27 pessoas para nós orarmos
27 horas, nós intitulamos o relógio da oração ali no Templo 7. E quem não vai, não sabe o que está se perdendo. Os irmãos que participam desse relógio, irmãos, não é fácil. Eu vejo por mim, eu pego um horário 4 horas da manhã, esse corpinho aqui, essa matéria, ele quer dormir, irmã Tamira. Dormir até 8 horas, 9 horas, 10 horas, se fizer os gostos. Mas nós precisamos, juventude, vocês têm toda a força, como diz, vocês têm sangue na veia. Abraça esta obra, jovens. Vocês não são o futuro da igreja, vocês são hoje da igreja. Não deixe o mundo lá fora conformar vocês, mas abrace a obra de Deus com responsabilidade, com temor. Deus manda eu profetizar esta palavra para vocês nesta noite, juventude. Use as suas habilidades em prol do reino de Deus. Igreja, é tempo de despertarmos. Desperte e sirva a Deus com os seus talentos. Não deixe passar a hora passa e passa muito rápido. O tempo da oportunidade passa. E o tempo da oportunidade passa. A oportunidade do quê? A oportunidade que Deus oferece para você. Levante-se e caminhe em direção a uma nova vida com Cristo. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero orar junto com você. O horário foi embora e eu quero orar rapidamente. Se alguém precisa de uma oração, eu quero orar junto com você nesta noite, mas é rápido, não vou insistir. A oportunidade é ímpar. Se você quiser fazer um compromisso com Deus, dizer: a partir de hoje eu vou ser um mentor de orar mais e mais. A partir de hoje eu vou usar os meus talentos, as minhas habilidades que Deus me deu, eu quero aplicar primeiramente na obra do Senhor, e eu sei que as demais coisas Deus vai me abençoar, Deus vai prosperar a minha vida. É automático, meus irmãos, é automático. Você faz aqui e lá de cima vem as bênçãos de Deus. É o 4º congresso de missão. É tempo de nós despertarmos para esta grande missão, esta comissão que Deus nos comissionou para a sua obra. Aleluia. Mas alguém precisa da oração? Vem aqui, eu quero orar junto com você. Quero orar junto com você. Se temos alguém que está afastado, não é tempo de afastar. É tempo de você se despertar, reconciliar e vir aos caminhos do Senhor. Reconciliar com Cristo. Se temos alguém, vem. A oportunidade pode ser hoje. Amanhã não tem oportunidade. A oportunidade é hoje. Se temos, vem em nome de Jesus. Querido e amado Deus, tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor. Jesus, a tua volta se aproxima. O Senhor breve virá e não tardará. Senhor, seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir, suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, mas a iniquidade está criando uma separação entre o homem e ti, Senhor. É tempo de despertar, Senhor. Senhor, quebra as algemas, arrebenta as correntes, derruba as muralhas nesta noite, Senhor. Que a tua igreja seja uma igreja vitoriosa, Senhor, e que possamos despertar esse desejo de a cada dia, de te servir, Senhor, de todo o nosso coração, ó Pai.
que não venhamos viver o sono da indolência, não venhamos viver, Senhor, este sono, Senhor, espiritual, mas que possamos buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Senhor, renova, Senhor, a tua igreja nesta noite, Pai. Renova vidas aqui, Senhor. Aqueles que estão tristes, que o Senhor venha encher de alegria nesta noite, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo.